Após os eventos da terceira temporada, que eu tô com preguiça de resumir, Chris liga pro Graveto. E você que já assistiu a série ou o tenebroso filme Karate Kid 3, sabe que o Graveto é na verdade o Terry Silver. O Chris chama ele pra voltar pro Cobra Kai e o Silver inicialmente nega, pois ele afirma que no passado o Cobra Kai fez muito mal pra ele e que o Chris ter ido embora foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. Porque o Silver, que já era rico, milionário lá no Karate Kid, decidiu fazer terapia, ficou mais rico ainda, organizou a vida e agora tá vivendo na paz. No Miyagi-Do, Daniel e Johnny andam tendo conflitos e problemas, porque o Daniel quer ensinar apenas o estilo do Miyagi-Do e o Johnny apenas o estilo do Presas de Águia. Tinha tudo pra dar errado, porém o Falcão tem a ideia de construir um deck de treino pra se redimir das merdas que ele tinha feito. Então, vendo que os alunos estão unidos, eles também decidem se unir. Assim, eles fecham um acordo, onde o Daniel vai ensinar o Karate Miyagi-Do pro Johnny e o Johnny vai ensinar o Karate Presas de Águia pro Daniel. Tudo certo pra dar errado isso. Nessa temporada, quem é introduzido é o Kenny. Esse garoto gente boa que quando tá indo pra escola, começa a ser zoado por um grupo de moleques. E o principal deles é o filho do Daniel. Sim, boy, o Daniel tem um filho, sendo que esse moleque não faz nenhuma a série inteira e só vai ter relevância agora. Por isso que só agora que eu falei dele, mas se serve de consolo, o nome dele é Anthony e esse bicho fez uma bariátrica absurda no decorrer da série. Na escola, o Anthony começa a ser cada vez mais vacilão com o Kenny. E o principal motivo disso é essa mina daí, porque o Anthony gosta dela e ela dá mais bola pro Kenny. O Kenny chega em casa abalado depois desse primeiro dia de aula horroroso dele e recebe uma ligação do seu pai. O pai dele tá no exército e fala sobre a mãe do Kenny, que passou por muita coisa ruim desde o que aconteceu com o irmão dele. E por isso, infelizmente, o Kenny é o irmão da casa agora. E se você tá se perguntando quem é esse irmão dele, bom, mais pra frente eu te respondo. Enquanto isso, Daniel tá ensinando o Karate Miyagi-Do pro Johnny. A melhor defesa é não entrar briga. Não entrar em uma briga. O cara te ensina o karatê ancestral da família e você não ajuda ele com a gramática? Já terminamos ou vou ficar aqui com as bolas congelando pra achar a paz interior? A interação entre esses dois é perfeita, uma das melhores coisas da série disparado. Dito isso, agora é a vez do Johnny treinar o Daniel, e após o fim do treino, eles vão pra um jogo de hóquei. Durante o jogo, Johnny faz o Daniel brigar com um jogador maluco da cabeça. E quando o jogo se encerra, os caras vão pra cima do Daniel e o Johnny simplesmente mete o pé, deixando ele sozinho. Os caras reconhecem o Daniel pelos comerciais e chamam a esposa dele de gostosa. Com todo respeito, Daniel, mas o cara não tá mentindo, não. Enfim, o Daniel, após ouvir isso, vai pra cima dos caras e amassa eles na porrada. E no fim da luta, o Johnny chega. Onde você tava? Não entrar briga. Que filho da... Enfim, o Anthony e os moleques fazem cada vez mais bullying com o Kenny. E o Anthony fica metendo marra, dizendo que sabe lutar karatê. Porém, o Kenny consegue fugir. E no dia seguinte, ele vai falar com o seu irmão. Então, temos a revelação de que o irmão dele é o Shawn, o mano que bateu no Rob no reformatório. O Shawn, escutando que um dos moleques sabe lutar karatê, diz que conhece um cara que pode ajudar. Ele manda o Kenny ir atrás do Rob. E chegando no Cobra Kai, ele recebe uma chance de entrar na equipe. Porém, de início ele falha porque fica com medo do Kyler. O Rob vai na casa do Kenny, chegando lá, vê que o moleque tá sofrendo muito bullying. Assim, tenta treinar ele, mas o moleque é muito cagão e só sabe correr. Então o Rob diz pra ele usar essa velocidade pra atacar o inimigo ao invés de fugir. Sendo assim, no dia seguinte ele volta pedindo outra chance. Então, quando tá geral rindo dele, o Kenny acerta um soco no Kyler. Vendo essa atitude que o Kenny desenvolveu o instinto assassino, o Chris aceita ele no Cobra Kai. Enquanto isso, Silver em sua casa relembra o passado onde ele e o Chris estavam a um passo de abrir o Cobra Kai. Sendo que o pai do Silver queria que ele assumisse a empresa da família e falou pro Silver deixar o Karatê e o Vietnã no passado. O Chris diz que independente do que aconteça, ele nunca vai deixar o Silver pra trás, assim como também não deixou na guerra. Então, lembrando que ele deve uma pro Chris pra sempre, o Silver novamente amarra seu rabo de cavalo. Assim, já sabemos o que vai acontecer. No Miyagi-Do, que tava indo bem com
começa a ir mal, porque o Johnny vê o Miguel se aproximando cada vez mais do Daniel e já fica com ciúme. Mais tarde, em o drive que o Cobra Kai e os presas de Miyagi foram. O Falcão vai dar uma zoada no Kenny, quando parece que vai geral sair na mão, o Miguel diz pros caras se encontrarem no campo de beisebol. Mas o problema é que eles foram bem na hora que o campo de beisebol é regado, então o Cobra Kai cai na pegadinha do Miguel. E eu acho muito engraçado o Kyler reagindo a isso. Os caras molharam a gente, beleza, então a gente vai mole ali de novo. Do outro lado, o Johnny não gostou nada do que fizeram e culpa o Daniel por ter transformado o Miguel num covarde. Porém, nesse momento, o Chris e o Silver... Porém, nesse momento, o Chris e o Silver chegam pra conversar sobre isso. O Silver tenta se desculpar com o Daniel pelo que aconteceu no passado, mas o Daniel é tão traumatizado que não perdoa. Mas o que importa é que eles fecham um acordo onde os alunos do Cobra Kai e do Presas de Miyagi não vão mais brigar antes do torneio. Após isso, em um bar, o Daniel fala pro Johnny quem é o Silver e o que houve no passado. O Daniel diz que ele tem que assumir a turma por conhecer o Silver e teoricamente saber como derrotar ele. Mas o Johnny discorda e propõe uma luta entre os dois com regras de torneio, e quem vencer assume a turma. E após muita provocação, o Daniel aceita. A Samantha tenta convencer o Daniel a não lutar porque ela tá gostando de treinar com o Johnny. Assim como o Miguel tenta convencer o Johnny a não lutar porque ele tá gostando de treinar com o Daniel. Mas de nada adianta e eles vão lutar do mesmo jeito. E a coisa piora ainda mais porque o Cobra Kai vai atrás do Falcão pra se vingar e raspa o moicano dele. Dito isso, finalmente chegamos na tão esperada luta entre Daniel e Johnny, que a gente aguarda por isso desde a primeira temporada. Então, dá o fight! Vai rolar uma puta briga de computação gráfica. Eles empatam, nunca teremos um vencedor entre os dois. Nesse momento, o Falcão chega e mostra o que o Cobra Kai fez com ele. Então o Johnny quer ir pra cima deles, mas o Daniel insiste em ficar na defensiva. Assim eles brigam de novo e o dojo se divide. Depois disso é anunciado que o torneio vai ter divisão feminina e masculina, além de ter categoria de habilidades. E o dojo com mais pontos será o campeão. No Presas de Águia, o Johnny precisa de uma garota na equipe, então ele e o Miguel vão atrás de lutadoras. E essa cena é simplesmente perfeita. Temos um galpão cheinho de caras sarados. Meu amigo Miguel ali. Então, o que me diz? Eu sou assexual. Ah, ele também é bem sexual. Dá só uma olhada. O Demitri vai chamar o Falcão pra ir pro Miyagi-Do, pra eles terem um lutador de respeito e com capacidade de ser campeão na equipe. E após o discurso bonito do Demitri, o Falcão aceita ajudar o Miyagi-Do. Indo pro Johnny, ele finalmente encontra uma garota pro dojo dele. E essa é a Devon. E meu amigo, a mina sabe das coisas, viu? Assisti Comando Delta, Billy Jack, Escola de Assassinos e A Vingança de Lady Dragon. Eu vi esse aí também. Cala a boca, bafo de pica! Eu esqueci de dizer anteriormente, mas esse é o apelido do mano desde que ele entrou no dojo do Johnny. No Cobra Kai, o Silver dá uma lição sobre fraqueza e diz que todo mundo tem uma. A Tori fala que o Chris não tem fraqueza, mas o Silver diz que ele tem sim, porque todo mundo tem. Após esse treinamento, o Chris vai falar com o Silver sobre ele ter dito que o Chris tem uma fraqueza. Então ele pergunta pro Silver qual que é a fraqueza e o mesmo não consegue responder. Na verdade não é que ele não consegue, é que ele tem medo de responder. O Chris relembra ao Silver que ele o salvou na guerra e que sempre cuidou e sempre cuidará do Terry. E finaliza dizendo pro Silver se colocar no lugar dele e seguir o líder, que é o Chris. Na escola, o Anthony segue fazendo bullying com o Kenny, porém dessa vez o Kenny dá um pau nele e eles vão pra diretoria. Assim, chamam o Daniel e a Amanda, onde mostram as gravações do que o Anthony fez com o Kenny. E só pelo olhar do Daniel a gente vê que o moleque tá Durante o treinamento do Cobra Kai, quem chega é o Arraia, que saiu da liberdade condicional e quer voltar a treinar. Porém, o Chris diz que ele é um folião e um palhaço e que jamais será um Cobra Kai.
Assim, ele expulsa o Arraia do dojo. O assunto do momento é o baile da escola, onde a Tori chama o Rob pra ir e o Silver escuta isso e diz que eles têm que ir com estilo. E mais tarde, a mãe do Rob chega no Johnny dizendo que o Silver tá bancando a ida do Rob pro baile e emprestando um carro pro garoto. Sabendo disso, o Johnny vai até o Cobra Kai cobrar o Silver, mas quando chega lá, recebe uma ligação do próprio Rabo de Cavalo. O Johnny diz pro Silver ficar longe do Rob e que vai mandar ele e o Chris de volta pro asilo. Então o Silver diz que ia adorar ver o Johnny tentar e manda um endereço pra ele. O Silver chamou ele pro lugar onde ficava o Cobra Kai lá no filme Karate Kid, além de também ter chamado o Chris. O Silver diz pro Chris que depois que eles ganharem o torneio, ele vai expandir o Cobra Kai por toda a região. Quando o Johnny chega, o Silver pega ele de surpresa, já que o Chris queria vingança e o Silver tá querendo provar sua lealdade. Então eles lutam e o Silver dá uma surra no Johnny. Mas quando ele vai finalizar, o Chris diz pra ele deixar o Johnny ir embora e ainda diz pro Silver não questionar ele. No baile, Rob chega com a Tori e eles provocam o Miguel e a Samantha. E podem me criticar, mas eu acho essa cena ridícula. Irmão, eu senti dor física assistindo isso. É uma das cenas mais vergonhosas que eu já vi. Uma das que eu mais odeio. Que vergonha. Durante o baile, o Arraia chega e diz pro Burt chamar a rapaziada pra casa dele quando terminar o baile, pra continuar a festa lá. Durante a festa, um vizinho do Arraia chega dizendo que vai ligar pra polícia. Mas o Arraia dá uma pisa nele e... Boy, se liga na atuação do cara. Esse cara merece 10 Oscars de uma vez, irmão. Após uma discussão da Samantha com a Tori, se inicia literalmente uma briga de casal, que termina com o Rob derrubando os outros 3 na piscina. É, o cara é brabo. No fim, temos essa cena bem sugestiva do Rob com a Tori no carro. E o Miguel vai desabafar com o Johnny sobre a noite dele. E aqui temos uma das melhores piadas da série. Eu te amo. Eu também te amo, Rob. Ninguém gosta de mim! Coitado do Miguel, boy. Que noite merda que ele teve. No dia seguinte, o Arraia chega no Cobra Kai e encontra o Silver bêbado e bolado com o Chris. O Arraia pede pra voltar pro Cobra Kai por ter batido naquele cara e o Silver pergunta o quanto ele quer isso. O Arraia diz que é o que ele mais quer e que faria qualquer coisa. Então o Silver simplesmente começa a espancar o Arraia. E ele começa a espancar o cara quase até a morte. E do nada, absolutamente do nada, a série corta pro torneio. Boy, na primeira vez que eu assisti isso me bugou muito, eu fiquei sem entender nada. Enfim, poupando nosso tempo, o Cobra Kai vence a categoria de habilidades e assume a liderança do torneio. E quando chega nas lutas, o Daniel percebe que o Rob ensinou o estilo do Miyagi-Do pros caras do Cobra Kai. E eu não posso deixar de perguntar uma coisa. Se o Miyagi-Do prega defesa e o Daniel vive dizendo pros caras esperar o oponente atacar, por que os animais do Miyagi-Do estão atacando primeiro e mais afobado que Fred na Copa de 2022? Não faz o menor sentido, mas enfim, seguindo. Sabendo disso, Daniel vai falar com o Rob e pergunta o porquê dele ter feito isso. E o Rob diz que independente do que ele fizer, ele fará de tudo pra vencer. Porém, meus amigos, o Daniel passa a visão pro Rob. Ele fala mais uma mensagem do Miyagi-Do, pois o Rob fez isso por pura vingança. E o Daniel diz pro Rob nunca colocar a paixão acima dos princípios, porque mesmo ganhando, ele perde. Eu me arrepiei só de falar essa frase, boy. Nas quartas de final, a Tori vence a Devon com um erro, entre aspas, do árbitro. O Miguel vence o figurante e o Demitri vence outro figurante. E quando chega a vez do Falcão, ele ainda tá cabisbaixo por ter perdido o Moicano e vai enfrentar o Kyler. O Kyler, como sempre, dá uma zoada nele. E quem chega pra animar o Falcão é a Moon. Ela faz o discurso todo bonito e dá um beijo nele. Assim, o moleque se inspira de vez e... Já sei quem eu sou. E quem você é? O cara que vai vencer todo mundo. O
cara é foda. Eu me arrepiei nessa cena, irmão. A Samantha, usando o estilo de karatê do Johnny, vence a Piper do Cobra Kai e vai pra semifinal. E a última luta das quartas acaba sendo entre Rob e Kenny. E lógico, o Rob é forçado a dar uma surra no Kenny, porém vemos que ele não ficou nada bem com isso. Chegando na semifinal, a primeira luta é entre Miguel e Falcão. E meu amigo, tava sendo uma luta incrível e equilibradíssima. Porém, quando o Miguel vai acertar um chute cabuloso no Falcão, ele se quebra todo e não consegue lutar. Enfim, a Samantha e a Tori vencem duas figurantes e vão se enfrentar na final. Assim como o Rob vence o Demitri com facilidade e já vai pra final também. Então chega o momento de continuar a luta entre Miguel e Falcão, mas o Miguel não volta pra luta e o Falcão por WO vai pra final contra o Rob. Como o Cobra Kai tá na liderança da tabela, se ele vencer pelo menos uma das lutas, ele é o campeão. E se o Miyagi-Do vencer as duas lutas, ele é o campeão. Então, sem mais delongas, chegou o momento da final entre Falcão e Rob. O que talvez seja a melhor luta da série no tatame. Então já sabe, né? Dá o fight! Meus amigos, o Falcão é campeão da maneira mais emocionante da série. E pros caras que me xingou no vídeo que eu defendi o Falcão, vocês tudinho, cai de boca e vem Antes da final entre Samantha e Tori, o Daniel reconhece que os ensinamentos do Johnny são necessários. Assim, ele se desculpa com o Johnny e o Johnny também se desculpa com o Daniel. Então, eles se aliam e chegou o momento do fight final entre Samantha e Tori. E eu já adianto que eu torci com força pra Tori nessa luta, porque além de eu gostar muito da Tori, eu odeio a Samantha, insuportável. Dá o fight! A Tori é campeã! Chupa, Samantha! Mas a Tori esqueceu que a alegria de pobre dura pouco, e quando ela tá indo embora, escuta o Silver conversando com o árbitro. Ela descobre que, na verdade, o Silver pagou o árbitro. Nesse momento, ela, na hora, para de se sentir campeã pra se sentir uma fraude. Porque na luta, a Samantha fez um ponto justo que foi anulado pelo árbitro. E isso vai ter muitas consequências na série, irmão. O Johnny vai até o Cobra Kai e lá ele encontra o Rob, que pede desculpa por tudo o que fez e se reconcilia com o Johnny. Enquanto isso, o Silver tá comemorando a vitória com o Chris e ele fala que descobriu qual é a fraqueza do velho. O Silver afirma que a fraqueza do Chris é o Johnny Lawrence e que o Chris não queria se reunir ao Silver e o Silver caiu nessa porque o Chris é a fraqueza dele. Nesse momento, o Chris se altera e diz que ele é a força do Silver desde os tempos do Vietnã. E o Silver responde falando que o Chris sempre vai jogar isso na cara dele. E pergunta quantas vezes o Chris espera que a dívida entre eles seja paga. Então, nesse momento, a polícia chega e leva o Chris preso. E o porquê que o Chris está sendo preso? Bom, aqui temos a revelação que o Silver fez com que o Arraia dissesse pra polícia que o Chris espancou ele, pra dessa maneira ele ser aceito no Cobra Kai. Assim, o Chris é preso e o Silver assume o Cobra Kai, dizendo que vai chamar velhos amigos. O Johnny, chegando em casa, se depara com a carta do Miguel, dizendo que foi pro México conhecer o pai dele que tá morando lá.
Mas a Carmen tá com medo porque o pai do Miguel nem sabe que o moleque existe. E no fim, tendo em mente que o Cobra Kai vai dominar a região, o Daniel chama o Chosen pra ajudar ele, com o objetivo de juntos eles porem um fim nessa história de uma vez. Então, o bagulho vai doidar agora, e essa história continua na 5ª temporada. Boy, essa temporada é perfeita, zero defeitos, maravilhosa, dispensa comentários. E comigo, a 4ª temporada de Cobra Kai tem o 10 de 10 incontestável. Me segue lá no Insta, deixa esse teu like aí que me ajuda demais e tamo junto.